manifestado na carne, foi justificado em espírito. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Que bom cantar a palavra de Deus. Que bom poder exaltar ao Senhor, falando das suas verdades, verdades que foram expressas e registradas para o nosso crescimento. Esse é o ministério do Senhor Jesus, enviado por Deus para nos resgatar, para estarmos diante do nosso Criador e pudéssemos louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Essa canção está registrada em 1 Timóteo 3,16. E é importante nós entendermos que quando adoramos a Deus, precisamos expressar isso da forma que venha do coração, como falamos no vídeo passado. E a respeito disso, eu lembro aqui de um texto do teólogo Louis Berkhof, um texto registrado na seu livro de Teologia Sistemática. Olha como é interessante. Ele diz assim: Deus criou o homem de tal maneira que ele obtém conhecimento particularmente pelas avenidas dos sentidos, da visão e da audição. A palavra está adaptada aos ouvidos e o sacramento aos olhos. E desde que os olhos são mais sensíveis que os ouvidos, pode-se dizer que Deus, ao acrescentar os sacramentos à palavra, vem ao auxílio do pecador. A verdade dirigida aos ouvidos através da palavra está representada simbolicamente nos sacramentos para os olhos. Deve-se ter em mente, porém, que os olhos e os próprios ouvidos estão a serviço do Senhor, porque Ele nos criou assim. E Ele diz: a palavra pode existir e também é completa sem os sacramentos. Porém, os sacramentos nunca são completos sem a palavra. É importante nós entendermos isso. Deus nos criou com essa sensibilidade, os olhos, os ouvidos, a voz, para que pudéssemos declarar a sua verdade, para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos sentir o mover da sua mão na nossa vida. Mas quando nós estamos na igreja cantando e declarando as verdades de Deus, é importante nós entendermos que isso é fruto de a graça expressa na aliança que Deus, então, colocou nas nossas vidas. Nós precisamos rapidamente entender sobre essa questão da aliança, do pacto, na vida da igreja, na vida dos seus servos. As diversas narrativas musicais descritas na palavra revelam conteúdos subordinados às motivações específicas. Esses conteúdos e motivações descrevem de forma poética o reconhecimento dos atributos de Deus, os quais são aplicados na vida do seu povo e estão assinalados nesta aliança. Vamos ver o exemplo disso no Salmo 28, verso 7. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O que é que nós vemos aqui? Ele diz: o Senhor é a minha força, que vemos dependência de Deus. O Senhor é o meu escudo. Ele fala de proteção. Nele o meu coração confia. É um amor revelado no cuidado. Nele eu fui socorrido, o salmista diz. Ele reconhece a sua misericórdia. O meu coração exulta. Olha a alegria e o prazer em Deus do salmista. Nele o meu coração exulta. E ele encerra dizendo: e com o meu cântico o louvarei, que se expressa em atitude de louvor e adoração a Deus. Aqui o salmista está falando do cuidado
de Deus, da sua mão poderosa, a sua mão amorosa sobre a vida dele. Conhecer a Deus é saber que o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça são expressas no seu mover para o homem através da aliança do pacto. Compreender, entender um pouco sobre esta aliança, irá refletir diretamente naquilo que cantamos no canto congregacional. Spurgeon, ele afirmou, a doutrina do pacto repousa na origem de toda a teologia verdadeira. A teologia do pacto é o próprio evangelho apresentado no contexto do plano eterno de Deus de comunhão com o seu povo. Vejam o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 31 ao 33. Ele diz assim, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele declara, olha como é lindo isso aqui, amado. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, mas também no coração eu as inscreverei, porque eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Passagem belíssima. Essa passagem demonstra de forma clara dois elementos básicos da aliança de Deus com o homem, aplicada na vida do homem chamado por Deus. Ele diz, na sua mente imprimirei as minhas leis. Mente, razão, compreensão, entendimento, processo instrutivo, didático, ordenança, vontade de Deus, regra de Deus para a nossa vida. Mas ele diz, afetivamente, amorosamente, no seu coração também as inscreverei. Deus, ele entende que nós não somos apenas o entendimento, nós temos um coração. Ele coloca esse entendimento na nossa mente, mas ele coloca o afeto, o amor, o coração, para que possamos servi-los, adorar a Deus com o coração que está colocado no altar do Senhor. O que diz lá em Mateus 22, 37? Respondeu Jesus, o próprio Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele começa, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, o canto congregacional tem como objetivo expressar de forma poética verdades teológicas. Aí eu tenho que lembrar novamente de Agostinho de Hipona. Muito interessante a frase que ele diz. Ele fala, o Senhor nos criou para si e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa na sua presença, nos seus louvores. O Senhor nos criou para si. E nós vivemos inquietos enquanto não estamos na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. E na sua destra, na sua mão, delícias perpetuamente. Não é isso que o Salmo 119, verso 54 diz? Ó Deus, a tua palavra, os teus decretos, mandamentos, lei, vontade e ensinos. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Cantar para Deus tem que ter essa base, a vontade revelada na palavra de Deus, o conhecimento de Deus para exaltá-lo como Ele quer. Essas narrativas, amados, apontam o caminho seguro das manifestações afetivas, descrevendo os atributos de Deus aplicado na vida do seu povo, no canto congregacional. O reconhecimento da incapacidade, do pecado, a busca do perdão, manifestos em súplica diante de Deus, são externados de forma melódica, servindo como didática para o aperfeiçoamento em forma de canto congregacional. Sim, o canto congregacional é uma expressão confessional do povo de Deus. E essa expressão, amados, ela tem que ter como base o conhecimento da pessoa de Deus em Jesus. O canto congregacional, ele é uma ferramenta didática. Ele é a ferramenta didática mais poderosa que existe. Veja lá, Deuteronômio 31, verso 19. Moisés já estava de idade avançada e o Senhor chama o seu servo e diz, Moisés, você já está com a idade avançada. Eu vou te chamar para junto de mim. Mas antes que você venha, Moisés, senta aí. E ele diz assim, escreve, Moisés, escreve um cântico que eu vou colocar para que você possa ensinar esse cântico, colocar na boca do povo. Olha o que diz. Escrevei para vós outros esse cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O canto como forma didática. O que é que ele diz? Ensinai-o. É a didática. Precisamos ensinar aqueles que estão conosco. Precisamos aprender a respeito de Deus revelado nas Escrituras. E o cântico congregacional nos ajuda a aprender isso. Mas Deus diz assim, ensina, mas põe na boca desse povo. O que é isso?
Deus está dizendo, Moisés, você tem que ensaiar com esse povo. Você tem que estar lá ensaiando e relembrando para que o povo cante isso dia a dia, para que o povo fale das verdades dessa letra. E o que mais que esse cântico fala? O que mais que esse cântico revela nessa descrição? Ele fala assim, ó, você precisa gastar um tempo. Colocar na sua boca, ensaiar, é gastar tempo, cantar cada vez mais, para que esse cântico me seja por testemunho. Ensino, didática, aprendizado. Esse é um canto congregacional, que é um cântico de ensino do povo. Mas, queridos, o cântico congregacional, o canto congregacional, ele é uma expressão de aprendizado da graça de Deus. A graça que foi derramada na tua vida e na minha vida, na vida da igreja. O canto congregacional é fruto da graça de Deus na vida do seu povo. Vamos ver isso no Salmo 40, verso 2 e 3. Esse salmo expressa a obra graciosa de Deus na vida do seu povo, revelando como o cântico congregacional é fruto desta graça divina. Vamos ver o que diz? Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A graça de Deus se manifesta primeiramente no ato de redenção e restauração. Precisamos entender isso. O salmista descreve a sua condição anterior e ele fala que ele estava num poço de perdição, em um tremedal de lama, símbolos de aflição, do pecado, da desesperança. Esses elementos apontam para a condição humana caída e a necessidade da mão restauradora do Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas liberta o salmista dessa situação, mas o estabelece sobre uma rocha. Veja, o que é a rocha? A rocha simboliza segurança, firmeza, esperança renovada. Essa rocha, no contexto bíblico, amados, é uma metáfora para a própria pessoa de Deus revelada em Jesus Cristo, é o próprio Senhor. A cruz é o lugar onde a graça de Deus e a sua justiça se encontram, proporcionando ao pecador redenção e segurança. Esse entendimento do Salmo 40 complementa a imagem da rocha, que simboliza a segurança, a esperança renovada, uma vez que Cristo é, como dissemos, essa rocha inabalável. E depois disso, depois da restauração, depois da firmeza, depois da graça sendo derramada na vida do salmista, como é belo esse texto. Ele diz, é o Senhor. Não foi simplesmente o salmista que naquele momento entendeu, eu quero fazer isso, não. É o Espírito de graça de Deus que invadiu o coração dele e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O cântico, cantar para Deus, é um dom de Deus, é graça de Deus na vida daqueles que ele chamou. Esse cântico descrito é um hino de louvor ao nosso Deus, destacando que a glória é direcionada exclusivamente para ele. O cântico congregacional, amados, é um testemunho coletivo da obra de Deus na vida do seu povo. E quando nos reunimos como igreja, numa só voz, proclamamos a ação de Deus nas nossas vidas, reconhecendo que foi Ele que nos salvou, restaurou a vida de cada um e nos deu motivo para louvar, e o adoramos. O louvor a Deus é a expressão natural de um coração regenerado que reconhece a graça tremenda, a graça divina em sua salvação. E essa adoração é a resposta à iniciativa de Deus, que transformou o coração humano, capacitando para louvar, tem um efeito maravilhoso. O que é que Jesus diz lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34? A boca fala do que está cheio o coração. E o que é que o coração do salmista estava cheio? De gratidão, de amor, de reconhecimento da bondade de Deus. A verdadeira adoração nasce de um coração que experimentou a graça transformadora de Deus. E o canto congregacional é a manifestação externa de uma transformação interna operada pela sua graça divina. Isso aí é interessante, queridos, porque o texto sugere que esse cântico do louvor tem um efeito além da experiência individual do salmista. Veja como é isso. O que é que ele completa o salmo dizendo? Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Quando nós louvamos, quando nós engrandecemos a Deus, quando nós glorificamos o seu nome com cânticos, isso é um testemunho da poderosa mão de Deus agindo na vida do seu povo. Eu queria ressaltar para vocês aqui que, no ponto de vista teológico, o canto congregacional deve ser entendido como fruto da graça, como nós vimos aqui. Quando Deus transforma o coração, que diz assim, Deus primeiro transforma o coração humano por meio da regeneração, concedendo-lhe vida espiritual.
Assim, um coração regenerado não oferece resistência nem à graça, nem ao chamado de Deus, mas com alegria se refugia em Cristo como seu único Salvador. Alegria esta que se reflete em canto de louvor e adoração. Mas é interessante que o canto congregacional ele tem uma dimensão escatológica. Tem uma dimensão escatológica de coisas que vão acontecer na glória. O cântico congregacional revela, quando nós cantamos, que a igreja antecipa a realidade celestial, onde os redimidos de todas as nações estarão unidos em uma só voz, em um cântico de adoração e louvor ao Cordeiro. O canto congregacional não é apenas uma expressão cultural ou emocional, mas uma resposta teológica e doutrinária à revelação de Deus na vida do seu povo. Portanto, queridos, o canto congregacional é, portanto, um testemunho vivo da graça de Deus que foi manifesta na vida daqueles que se curvam diante do Senhor. Ao cantarmos, vamos nos lembrar de que é Deus quem coloca esses cânticos em nossos lábios. Isso implica que todos os membros da congregação, todos os que estão na igreja, devem ser incentivados, animados, orientados a participar, não como espectadores, mas como adoradores que tiveram a vida transformada e revelam isso através do canto congregacional. Que Deus te abençoe.